Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando a reconhecer sua própria ignorância. Você levar uma pessoa a reconhecer a própria ignorância dela é muito delicado, porque a gente vive no mundo, se a gente pensar hoje, e isso é acho que uma condição presente na sociedade como um todo. A gente vive no mundo, as pessoas vivem, o homem no geral, ele quer ter muita certeza daquilo que ele sabe. Ele quer demonstrar certeza. E hoje em dia é basicamente isso, né? Você tem que demonstrar força, você tem que demonstrar ter certeza, você tem que ter experiência de 10 anos, tendo 19. Você vai trabalhar, daí você vê lá no currículo, um estagiário com experiência de 10 anos. Como? Né? Impossível. Então, você tem que ter certeza de tudo hoje. E o método, quando você demonstra para uma pessoa que tem poder, seja esse poder econômico ou um poder dado, né? Um poder social. Essa pessoa que tem poder, que ela é ignorante em relação ao que ela acha que ela sabe, isso é quebrar uma organização de classe. E essa é a utilização do método socrático na realidade de hoje, né? E o Sócrates sofreu com isso na realidade antiga, porque ele não era um membro da elite ateniense. Ele não era um membro daqueles filósofos sofistas que trabalhavam diretamente com políticos ou com pessoas que tinham um interesse específico. Novamente, quer dizer que eles são do mal? Não, obviamente que não. Só que o Sócrates, ele trazia uma nova forma de você enxergar, e essa nova forma de enxergar significava diretamente você desconstruir uma pessoa que foi criada achando que ela está certa. E isso é muito difícil até no dia de hoje. Então, o processo da metodologia socrática, ela é uma metodologia de conflito. Ela não é uma metodologia de apaziguadora, de forma nenhuma. Porque nenhum processo de desconstrução, de ruptura, leva ao apaziguamento direto. Isso depende muito de como aquela pessoa vai absorver isso. Daí, de novo, Sócrates, ele sofreu com isso, né? Mas ele trouxe outros surgiram a partir dele, o próprio Platão, que desenvolveu ideias como a República Platônica. Depois tem o neoplatonismo, a retomada do Platão pelos filósofos medievais, a retomada aristotélica pelos filósofos medievais. Então, são formas de você enxergar o mundo que você encontra ressonância até hoje, tá? Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude da sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. O que, se a gente for pensar, acontece da mesma forma em outros períodos da sociedade e outros períodos históricos. Você tem alguém que está questionando o status quo, seja ele através de um questionamento racional, sobretudo um questionamento racional, e você leva, essa pessoa paga por isso. Seja de várias formas, seja com a morte, ou seja com estereótipos e etc. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual o seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que a sua filosofia transmitiu conhecimentos de natureza científica. Não. Por que não tem natureza científica? Porque você não tem uma metodologia científica. Você não pode falar. Cientificismo é algo que vai surgir, sendo bem elástica no tempo, na Idade Moderna pra frente. Eu, Ana Carolina, tá? Só eu. Colocaria cientificismo um processo que surge do iluminismo pra frente. Mas tem gente que fala ali desde os filósofos do início da modernidade ali, né, do século XV, já pode falar que é científico. Por mim eu colocar só 19, mas tudo bem. Então a A não pode ser. B, baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Não, você não está contemplando passivamente a realidade. Você não está lá olhando nada e perguntando sobre o nada. Não, você está questionando, você está chuchando ali a sua realidade, aquela pessoa que está do seu lado. C, transmitia conhecimentos exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense. Não. E isso é um ponto importante, por isso que ele corrompia a juventude. O Sócrates, primeiro que ele não escreveu nada, quem escreveu sobre ele foi o Platão. O Sócrates, ele era tudo no oral. O processo de interlocução filosófica, de debate filosófico, ele era muito oral. Ele não era escrito, até porque o alcance seria muito menor. Só que o Sócrates, no método socrático, ele é um método basicamente oral. Tá? E ele é o melhor método para sala de aula, com certeza.
D. Ficou consagrada sobre a forma de diálogos posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Sim, né? A gente já viu. A D tá certa. E procurava transmitir às pessoas conhecimento da natureza mitológica. Não. Aqui agora o processo é racionalizado. Então a alternativa correta é a D.